começar, o segundo governo Vargas, de 1951 a 1954, é um dos períodos mais tensos da história da República Brasileira. Então, apesar de ser um período aí relativamente breve, até comparado com o outro período que o Vargas esteve no poder, né, de 30 a 45, aqui vão ser pontuados vários acontecimentos importantes. Em primeiro lugar, Vargas foi eleito presidente do Brasil em 1950. Né? Então, nesse período, ele era senador. Desde a sua deposição em 45, ele aceitou apenas participar como senador das eleições, venceu facilmente. E aí agora ele participava como candidato a presidente. Em 50, Vargas pelo PTB, nós tínhamos aí o Cristiano Machado pelo PSD, né, que é o Partido Social Democrático, e o Eduardo Gomes pela UDN. Vargas vai ser eleito presidente do Brasil com 48,7% dos votos pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Só que a UDN não vai aceitar esse resultado, né? Então, desde a campanha já, a UDN se opunha fortemente aí à volta do Vargas ao poder, porque a UDN ela tem um projeto liberal, né? Enquanto Vargas vai ter um projeto mais estatista. Então, a UDN ela vai fazer essa forte oposição aí ao longo dos anos desse segundo governo Vargas. O principal nome da UDN nessa época vai ser o Carlos Lacerda, que vai ser um jornalista que tem um jornal ali chamado Tribuna da Imprensa, de onde ele vai desferir ataques ali diários ao Vargas, né? Ele vai fazer críticas e ataques diários ali ao governo Vargas. Lacerda, que também foi comunista, né? Chegou a ser comunista até 1939, aí saiu do PCB e aí entrou na UDN aí na formação dela em 1945, diante passou a atuar por esse partido. Esse conflito aí entre Vargas e UDN vai marcar a diferença que existe entre os nacionalistas e os liberais nessa época. Então, o Vargas, pessoal, ele faz parte aí dos nacionalistas, tá? Então, os nacionalistas, o que eles defendiam nesse momento aí? Uma intervenção do Estado na economia e uma regulação do mercado, tá? Enquanto os liberais, eles vão defender o livre mercado e a mínima intervenção do Estado, né? O Estado não atuasse muito aí na economia. Então, essa vai ser a marcada diferença entre eles. Então, pessoal, Vargas, para marcar, tá ali, ó, o grifo aparecendo, ele é dos nacionalistas, tá? Desenvolvimentismo nacionalista aí, essa vai ser a ideia do Vargas. Disso, pessoal, vai ser a criação da Petrobras em 1953. Então, a empresa aí que vem até hoje sendo uma das maiores empresas da América Latina, uma das maiores empresas também do mundo, né? Então, a Petrobras, pessoal, ela vai ser criada nessa época. A Petrobras, pessoal, a Companhia do Petróleo Brasileiro S.A., acabou nascendo aí como fruto da campanha do Petróleo é Nosso, uma campanha que já existia desde 1946. Interessante, pessoal, sobre a questão do petróleo no Brasil, é que já se disse até que o petróleo não existia no Brasil. Então, isso dava brigas aí incessantes, né? Em determinados períodos, quando se falava que tinha petróleo aqui, dava muita disputa em torno disso. Aí várias pessoas foram falando ao longo do tempo que o petróleo realmente existia, né? E eram descreditadas publicamente. Até o Monteiro Lobato chegou a afirmar que havia petróleo e foi descreditado, né? Um comunista também chamado Otávio Brandão chegou a defender a existência do petróleo no Brasil, mas também não deram muitos ouvidos a ele. Nos anos 50 já estava comprovada a existência de petróleo no Brasil e se descobriu depois que aqueles que diziam que não existia petróleo no Brasil tinham interesses aí escondidos, né? Roy Vargas, no ano de 1953, anuncia no rádio que vai criar a Companhia do Petróleo Brasileiro S.A., vai caber ao Estado brasileiro. Então, o Brasil ele vai ter, aí, na questão do Estado, a exploração, extração, refino e transporte, né? A questão da distribuição ela vai ser livre, né? Mas o interessante também aí nesse caso é que Vargas, no começo da proposta, ele não tinha colocado ali que o Estado teria a preponderância, né? Não teria o monopólio, mas aí ele faz isso para testar ali tanto a situação quanto a oposição dentro do parlamento brasileiro, dentro do Congresso, né? E aí depois que ele vai sentindo ali as tensões, ele vai acabar afirmando a proposta mesmo de monopólio estatal sobre o petróleo. O Brasil nessa época vai ser marcada por um crescimento da crise social. E por que isso acontecia? O aumento do custo de vida era constante. Então se a gente for pensar que a inflação ela subia muito nessa época aí, nos 40 já se reclamava contra essa questão do custo de vida, já sob o governo Dutra, e agora nos anos 50 vai ser pior. Se o custo de vida tinha subido ali uma média de 10, 11% entre 50 e 51, em 1952 tem essa subida aí de 21%. Então isso vai gerar insatisfação popular. O estopim para essa situação, pessoal, de crise, vai chegar aí o mês de março de 1953, onde vão acontecer dois grandes movimentos. Esse movimento da panela vazia é o mesmo nome
de um movimento que havia surgido lá em 1945, né? Então, se a gente for lembrar, lá em 45 teve um movimento assim também, só que, diferentemente, aquele movimento ele era a favor do Vargas, da continuidade do Vargas. Este movimento aqui de 53, ele vai ser sobre a questão do aumento do custo de vida, né? Então, são senhoras, donas de casa que vão sair para a rua aí, aqui em São Paulo, e vão marchar até os Campos Elíseos, né? Então as pessoas se reuniam na Praça da Sé e vão até os Campos Elíseos, né? O bairro aí que existe até hoje ainda em São Paulo, mas que na época era a sede do governo do estado. E aí elas vão marchar até lá. E depois isso vai virar um grande movimento político também. Vários partidos vão se envolver nisso, inclusive o PTB e o PTN também. O PTN que vai ser o Partido Trabalhista Nacional, que lá na frente vai ganhar aí a adesão do Jânio Quadros. Um movimento importante aí de 53, pessoal, do mês de março, foi a greve dos 300 mil. Então, 300 mil trabalhadores vão parar suas atividades aqui em São Paulo. Então, essa greve, pessoal, vai se espalhar por diversos setores aqui de São Paulo. Então, o setor dos têxteis, dos metalúrgicos, das bebidas, enfim, vai ser uma greve que vai se espalhar. Tem um aumento de 32% do salário para poder acompanhar esse aumento do custo de vida que vem acontecendo. Lembrando, pessoal, que desde 42 os salários estavam congelados, então a situação era gritante. Essa greve aqui vai marcar uma grande organização aí dos trabalhadores por fora dos sindicatos que eram institucionalizados pelo Estado, né? Então vai ser uma grande organização independente que vai dar frutos, né? Inclusive até médicos vão oferecer serviços gratuitos para os grevistas na época. O movimento vai ter participação inclusive do Carlos Marighella, que vai ser um militante comunista importante aí nos anos seguintes. Pessoal, os grevistas vão conseguir com que o Tribunal do Trabalho, né, o Tribunal Regional do Trabalho, aceite ali o aumento de 32%. Então eles vão conseguir aí negociar com os patrões esse aumento de 32%. Então a greve acaba sendo bem sucedida. Algumas centenas de trabalhadores perderam o emprego, né? Mesmo assim, mesmo com esse resultado, algumas centenas ainda acabaram perdendo seus postos de trabalho. Vargas, ali sentindo que está perdendo o apoio dos trabalhadores, vai fazer uma manobra aí ousada, que vai ser a nomeação do João Goulart para o Ministério do Trabalho. O Goulart, pessoal, ele vai ser uma figura política importante também, aí vai ser do PTB, e vai começar a sua ascensão política a partir daí. O Goulart ele foi nomeado por ter uma boa relação com os sindicatos. Era a situação da economia na época, né? Ela ajuda a entender toda a crise que estava acontecendo no Brasil. Em primeiro lugar, é importante lembrar, o café ainda continuava sendo o principal produto de exportação do Brasil e gerava recursos. Então ele gerava superávit. Só que vai acontecer um problema. Vargas, no sentido aí da industrialização do Brasil, vai importar bens de capital, ou seja, maquinário, né, para tentar incentivar essa industrialização. Só que como ela não acontecia de fato, isso gerava prejuízo. Então a nossa balança comercial acabava tendo déficit. A influência, pessoal, do temor aí a respeito da Guerra da Coreia, que já tinha começado desde 1950. Então como ninguém sabia até quando ela duraria, então havia o medo de que acontecesse a mesma coisa do que houve lá na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, ou seja, durar a guerra por muito tempo, os Estados Unidos voltarem sua atenção para a guerra e aí não privilegiarem a exportação desse maquinário para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos como o Brasil, né? Então, por isso aí, essa compra de equipamentos aí nessa época. Outra questão vai ser ideológica, que vai ser a questão aí do governo Eisenhower, que na época não vai querer manter muitos investimentos na América Latina. Então, governos como o Brasil, como o do Perón na Argentina, né? Inclusive aqui a oposição no Brasil usava muito o exemplo do Perón para se contrapor ao Vargas, né? Dizia que o Vargas ia acabar fazendo com que o Brasil se tornasse uma república sindicalista, como o Perón estava fazendo na Argentina. Então essas questões ideológicas vão pesar muito na época. Por essa questão aí da importação de maquinário, que gerava prejuízo, né? O DN vai acabar aumentando os ataques ao governo. Então vai dizer que o governo era irresponsável, vai fazer esse tipo de ataque, mas lógico, né? Porque a UDN ela tinha essa perspectiva mais liberal, né? Ou seja, ela queria essa questão de menos intervenção do Estado na economia. Só a UDN se aproveitava do fato da classe média não gostar do João Goulart, né? Então, como o João Goulart era um homem ligado aos sindicatos, era mais próximo da classe trabalhadora, a classe média vai se afastando do governo cada vez mais. E a UDN vai se aproveitar disso, né, para engrossar sua campanha contra o governo Vargas. Esse medo do sindicalismo é o que vai marcar aí tanto a UDN quanto as classes médias dessa época. Vai piorar em 1954, no mês de janeiro, porque o João Goulart vai propor um aumento de 100% no salário mínimo. Uma reação virulenta de diversos setores na sociedade. A imprensa, por exemplo, aí com o jornal O Globo, Estado de São Paulo, a Tribuna da Imprensa,
eles acabaram ficando muito mais enraivecidos aí em relação ao governo, né? Então começaram a criticar bastante essa proposta de aumento aí de 100% nos salários mínimos, né? De que seria algo descontrolado. Militares e UDN também vão engrossar aí essa oposição, né? Vão aumentar, aliás, né? Porque eles já eram oposição. Então, pessoal, os militares e o UDN vão fazer várias manifestações aí por meio do rádio, da imprensa em geral, contra o governo Vargas.